Bombardeiros oficiais de China e de Rússia fizeram um sobrevoo sobre o mar japonês em uma clara ameaça à soberania daquele país. Venho falando para vocês consecutivamente que o Japão está sob grande risco de ameaça da sua soberania. Também tivemos, além essa visita, inclusive do Biden ao Sudeste Asiático, bastante conturbada, né? A Coreia do Norte disparando um míssil balístico em direção a leste, ou seja, próximo do território japonês, principalmente da ilha de Hokkaido, e isso preocupa bastante a Coreia do Sul, que tenta fazer uma agremiação, uma junção, inclusive militar, mais forte com Biden, e diz que a Coreia do Norte pode realizar novos testes nucleares no futuro próximo. O Biden, inclusive, mandou um representante oficial numa reunião com Bolsonaro para tentar convencer o presidente brasileiro a participar da Cúpula das Américas para que não seja um grande fracasso. Ou seja, mais um retumbante fracasso dos Estados Unidos na condução geopolítica internacional. A Hungria anuncia estado de exceção com Viktor Orbán e também a guerra entre Rússia e Ucrânia parece o mais distante possível da paz. Nesse momento, a maior parte dos ucranianos não concorda em ceder nem um pedacinho do território da Ucrânia. Claro, uma questão bastante nacionalista, de respeito à noção de soberania territorial. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Link para o curso completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades para você pré-vestibulando, concurseiro ou interessado, link na descrição. Baratinho, vocês não vão se arrepender. E claro, pessoal, se quiser ser membro do canal, ajuda demais, tá? Tá no link aqui embaixo, tá? Para você ser membro. Qualquer ajuda é sempre bem-vinda. Se não, só seu engajamento e seu like já tá mais sensacional. Inclusive, galera, comemorando mais uma vez, 500 mil inscritos, galera, 500 mil de pessoas. É muita coisa isso, tá? Vocês não têm noção do orgulho que eu sinto e eu quero compartilhar isso com vocês, porque sem vocês, realmente, o canal ele não seria nada, né? Eu adoro pesquisar, falar sobre vocês, trazer uma análise geopolítica, sempre tentando analisar, não de maneira maniqueísta, os acontecimentos. Ah, ele é bonzinho, ele é malvado, o mundo ocidental é legal, o mundo oriental é malvado, os Estados Unidos é o grande malvado do mundo, a China é o bonzinho. Não existe, né, esse jogo em que existe um bom e um ruim. Todo mundo tem os seus interesses. E a geopolítica é interessante justamente por conta disso. Vamos tentar analisar as nuances e os principais acontecimentos com o Brasil como um ponto de bastante destaque, inclusive nas Américas. Bom, primeira notícia, galera, que acho que ele é bastante relevante, tá ligado à Coreia do Norte. A Coreia do Norte, ela realizou testes, né, mísseis aí, balísticos em direção a leste. A gente não pode esquecer que a Coreia do Sul, nesse momento, ela trocou de chefe de governo, e é um chefe de governo que tem uma retórica muito mais forte, contrária à presença do Kim Jong-un. Inclusive a Coreia do Sul, perdão, anunciou que nesse momento a Coreia do Sul cancelou qualquer tipo de negociação de paz e que se a Coreia do Norte quiser ter uma conversa, algo que o valha, vai ter que partir do Kim Jong-un, e não atualmente do chefe de governo da Coreia do Sul. E esses testes que aconteceram com esses mísseis balísticos, eles aproximam ainda mais. Cara, é a intenção do Biden fortalecer alianças com o Japão, com a Coreia do Sul, não necessariamente para, assim, angariar, proteger esses países, mas muito mais para conter também não o avanço da Coreia do Norte, sim o avanço da China. A presença dos Estados Unidos ali naquela região é extremamente estratégica para o governo Biden. Então isso pode trazer uma aliança bastante importante. Inclusive algumas declarações importantes com a Coreia do Sul alegando que o serviço de inteligência sul-coreano admitiu e percebeu que a Coreia do Sul está finalizando um possível teste nuclear ali na região. Depois de 2019, em que houve um fracasso nas reuniões entre o Trump e o Kim Jong-un, nunca mais teve uma conversa de fato, oficial, entre Estados Unidos e Coreia do Norte. O Biden disse que ele aceita negociar, desde que a Coreia do Norte não venha com mentiras e enganações, segundo a declaração do Biden, claro, tá? E inclusive ofereceu ajuda a respeito da Covid. Falou que os Estados Unidos, ele ofereceu vacina e tal, mas que não obteve respostas da Coreia do Norte. Outro ponto polêmico do Biden nessa reunião, ontem eu analisei com vocês, que ele falou que se a China atacar, ele vai defender militarmente Taiwan, quebrando aquela questão histórica dos Estados Unidos, de uma certa, digamos, uma ambiguidade estratégica, né? Então eu protejo Taiwan, mas não a ponto o suficiente Taiwan ter coragem de atacar os chineses. E também não deixo Taiwan tão de lado assim, a ponto dos chineses atacarem a República Popular da China, atacar a República da China, que é Taiwan, tá?
Isso foi quebrado, e não foi que ele falou uma besteira, que nem, por exemplo, no momento passado, o Biden ele chamou o Putin de carniceiro. Aí pegou mal, o Antony Blinken foi lá, fez algumas, desculpa, não foi isso que ele quis dizer. Nesse momento, não. O Biden ele confirmou, ou seja, os Estados Unidos quebrou a sua tradição histórica de uma postura de neutralidade frente a esse conflito. Tá bom? Acho que isso é bem significativo. Pegando ali no Sudeste Asiático ainda, vale a gente ressaltar que enquanto Biden estava na presença ali no Sudeste Asiático, Japão, aliás, China e Rússia fizeram a partir de 6 bombardeiros, né, 6 aviões, invadiram o espaço aéreo japonês e passaram com as suas naves, inclusive o que a China faz constantemente sobre o território de Taiwan. Só que Taiwan a China considera que é deles. Por mais que o mar ali do leste, conhecido como Mar do Japão também, a China alegue que tem também soberania sobre o território, em tese é dos japoneses, ou seja, foi uma invasão territorial. O Japão é muito mais fraco militarmente, hard power, do que Rússia e China, tem comparação. Então, até por isso, eles só se manifestaram sobre meios diplomáticos. O Japão está tentando mudar essa realidade, fazer uma aliança militar, aumentar gastos, por exemplo, em defesa, 2% do PIB, mas ainda pouco, ainda hoje é muito pouco frente ao que representa China e Rússia frente aos japoneses. Mas o Japão está bastante ameaçado. Coreia do Norte, China e Rússia representam uma ameaça à soberania do país ali na região, ok? Hoje o Biden, ele mandou para uma reunião oficial com o governo brasileiro, com Bolsonaro, um representante para, vamos falar assim, com palavras mais coloquiais, praticamente implorar para que o Brasil participe da reunião. Por quê? A gente está num momento bastante polarizado na América. Inclusive, eu diria para vocês que, nesse momento, parece que a América está dando uma guinada mais à esquerda. Países tradicionais, que direita, né? Chile, por exemplo, Gabriel Boric. A Colômbia, tradicionalíssima direita, muito possivelmente Gustavo Petro sendo eleito. Aqui no Brasil, cara, é muito difícil, né? Uma eleição muito disputada. Mas talvez vai para o lado esquerdo também. Ou vai continuar do lado direito. Não sabemos, enfim. Mas está num momento de bastante indecisão. E o Biden, ele meio que fechou os olhos para esse problema, para essa problemática, para focar mais as atenções no Afeganistão, na China, na Rússia e etc. Bom, a América do Sul, ela está sendo cada vez mais angariada pelos chineses. A Argentina aceitou participar da nova Rota da Seda e os BRICS, eles se fortaleceram bastante. Os países emergentes estão estabelecendo relações muito mais fortes com a América Latina. Tentando reconquistar território, vai rolar em Los Angeles com a pauta de a defesa da democracia na América, a Cúpula das Américas, lá em Los Angeles. Pois é, a gente vai ter convidado, por exemplo, Venezuela, Nicarágua, Cuba. Se esses países não forem convidados, países como, por exemplo, Bolívia, já anunciaram que não vão participar. Ah, pessoal, Bolívia, agora o México. Né? López Obrador, por exemplo, presidente do México, anuncia que não tem sentido ter a presença de uma cúpula das Américas sem os países de esquerda só porque os Estados Unidos não gostam. Mesma coisa o Brasil. O Brasil e a Colômbia estão bastante decepcionados com a postura do governo Biden de reconhecer agora o governo Maduro como governo oficial e voltar a estabelecer relações diplomáticas. Poxa, o Brasil reconhece ainda o Juan Guaidó como presidente, o Juan Guaidó como presidente oficial. A Colômbia, em ano eleitoral, cara, colocar a Venezuela como governo de esquerda, vocês querem virar a Venezuela? Isso aqui vai angariar, talvez, uma vitória da direita na Colômbia. Pô, os Estados Unidos vai apoiar o Maduro, vai melhorar a situação econômica da Venezuela, comprando petróleo da Venezuela novamente, para melhorar a situação da esquerda e afundar ainda mais a direita na Colômbia. Então, Colômbia e Brasil, por exemplo, também ameaçam não participar. Cara, convenhamos, a defesa da democracia nas Américas, até outro dia atrás, a embaixadora norte-americana nomeada pelo Biden estava falando que ia rolar as eleições do Brasil, apesar do Bolsonaro. E que ainda bem que existem instituições fortes. Poxa, acho que o Bolsonaro não gostou muito disso, percebe? O nomeador, a embaixadora representada pelo Biden, ter esse tipo de discurso aqui no Brasil. Então, por conta disso, o Brasil está meio que fazendo aquele jogo de cena, não sabe se vai participar, né? Enfim. Muito possivelmente, talvez no futuro, até o próprio Biden possa fazer uma reunião presencial com Bolsonaro. Lembrando que hoje o Paulo Guedes, que está lá em Davos, no Fórum Econômico Mundial, Bolsonaro não quis participar, porque os temas que estão sendo discutidos é a questão da democracia, e o mundo não vê o presidente Bolsonaro como um cara bastante democrático. De novo, né? Ah, o STF, não interessa. A imagem que está passando para o mundo não é um cara democrático. O Brasil não conseguiu aprovar reformas importantes.
O Brasil está com uma das maiores inflações das 20 maiores economias do mundo, enfim. E o Brasil também não respeita as pautas ambientais. Então, nos pontos mais importantes dessa reunião, o Brasil não tem muito o que dizer, essa é a verdade, tá? Bom, o Paulo Guedes, ele participou da reunião e declarou, né, fez uma declaração falando que o Brasil, ele vai dançar com China e com os Estados Unidos. Que o Brasil vinha sendo pressionado pelos países ocidentais para adotar uma postura um pouco mais pró-mundo ocidental, mas isso já passou e todo mundo aceitou o Brasil numa posição de neutralidade. Que não é possível o Brasil adotar somente o posicionamento ocidental, porque quer fazer um acordo Mercosul-União Europeia, quer entrar para a OCDE e esquecer que o nosso maior parceiro comercial é a China. E esquecer que a gente tem um banco comum com os BRICS. E esquecer que a gente faz parte dos BRICS, que a gente compra fertilizantes da Rússia. Então o Brasil, segundo Paulo Guedes, vai continuar fazendo esse meio campo, essa postura de maior neutralidade. Hoje, o Viktor Orbán, conhecido também como presidente da Hungria, declarou estado de emergência e basicamente isso faz com que o presidente agora governe por decretos e ele já tem uma veia mais autoritária, alegando que a guerra na Ucrânia e na Rússia permitiu, né, criou a perspectiva, a situação necessária para que fosse adotado esse tipo de medida. O Viktor Orbán, por ter uma veia mais autoritária, penso eu que está utilizando isso como desculpa, como justificativa, para conseguir governar como um verdadeiro ditador. E a paz na Ucrânia e na Rússia está cada vez mais distante. Por quê, professor? Até rolaram reuniões no passado, né? O Erdogan mediando ali a situação, e a Ucrânia, ela aparentemente tinha concordado em alguns pontos. Ceder o território de Donbás para a Rússia, ou pelo menos ficar independente, fazer uma consulta popular, um plebiscito na Crimeia, para talvez reconhecer como território russo, e adotar uma postura de neutralidade, de não entrada na OTAN. Todos esses pontos regrediram. Hoje a Ucrânia não aceita mais nenhuma dessas situações. Para vocês terem uma noção dos dados, hoje a Ucrânia divulgou uma notícia que 82% dos ucranianos eles não aceitam ceder nenhum território. E claro, o Zelensky ele está nesse time também. Se a gente for pegar nas áreas que hoje estão ocupadas pela Rússia, o número cai pouco, é 77, mas ainda é um número bastante significativo. Poxa, a Rússia hoje dominou Mariupol. Falou até em transformar, por exemplo, a região de Mariupol num resort, numa área turística. Será que eles estão a fim de ceder o território para os ucranianos? Penso eu que não, né? A Rússia até alegou que está diminuindo um pouco o ritmo dos ataques para criar corredores humanitários, fazer a população sair de lá, porque, segundo a Rússia, está respeitando as guerras, não está atacando civis, apesar que a Ucrânia fala coisa bastante diferente, né? Então Mariupol foi dominado. Pô, vai ser devolvido para os ucranianos? Eu particularmente duvido muito. Kherson, regiãozinha acima da Crimeia, cara, tá rolando rublo como moeda oficial e a possibilidade de um plebiscito, uma consulta popular, para saber se a população quer pertencer à Ucrânia ou à Rússia. O serviço de inteligência americano falou que a intenção da Rússia é conectar todo o sul da Ucrânia, impedindo o acesso da Ucrânia, que sobrar, entre aspas, ao Mar Negro, tá? Então, assim, não vejo grandes chances de paz no futuro próximo. O Zelensky fala que não aceita negociar com mediadores, somente com o Putin, e também o Putin não tem a mínima disposição, pelo menos no futuro próximo, para aceitar o convite, né? Não foi um convite exatamente, mas a vontade do Zelensky e fazer um acordo de paz presencial entre esses dois chefes de governo. E você, galera, o que você pensa? O Brasil deve participar da Cúpula das Américas? Ou dane Estados Unidos, vão ficar amigo da China? Talvez não seja muito inteligente geopoliticamente falando, né? Postura em cima do muro, por incrível que pareça, economicamente, pode ser a postura mais desejável. Se vocês curtiram o vídeo, pessoal, já deixa seu like. Desculpa aqui pela gripe, tá bastante forte. Não sei se atrapalhou um pouco a comunicação. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.